Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 23 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel Sérgio Delbel, e o colega jornalista Humberto Chalub, como comentarista do programa de hoje, ele que é o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, nova meta fiscal admite até déficit nas contas deste ano. O Estado de São Paulo. Governo reduz meta fiscal e até permite déficit neste ano. Em A Tribuna, Banco do Brasil amplia financiamento de imóvel. No BocNews, SeaWorld tenta mudar imagem após documentário. Santa Portal. Líder de quadrilha que assaltava transportadoras é preso. Jean Santos e região. Identificado suspeito de pular muro para abusar de crianças. E no portal da UOL, governo reduz meta fiscal, corta mais de 8,6 bilhões de reais e fala em 9% de inflação. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E as principais preocupações brasileiras, conforme atestam diversas pesquisas de opinião, continuam sendo saúde e segurança pública. Esta última, aliás, é o tema do nosso programa de hoje, já que o nosso convidado é o secretário de Segurança da cidade de Santos, mas foi também comandante da Polícia Militar em toda a região metropolitana da Baixada Santista e Vale do Ribeira. É, portanto, um profundo conhecedor do tema que traz muita apreensão a todos os cidadãos da região, tais os níveis de criminalidade e os índices de violência, que aqui na região não são tão pequenos assim. Há um grande número de casos de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, de homicídios, de furto e roubo de veículos, inclusive, além do tráfico de drogas, que é uma preocupação permanente, um verdadeiro flagelo e que afeta e atinge a todas as pessoas no mundo inteiro. Mas, além disso, nós vamos falar também sobre os desafios, ações, iniciativas e prioridades da Guarda Municipal e da Secretaria de Segurança do município de Santos. Mas tudo isso vocês acompanham na entrevista com o Coronel Sérgio Delbel, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 15 e 21 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3, já que a pista norte da Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. Quem vai subir para São Paulo deve pegar a pista norte da Imigrantes. E as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 6 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com 10 minutos de espera. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou pelo e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação dessa edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário de Segurança da cidade de Santos, Coronel Sérgio Delbel. Voltamos já. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela,
tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Dedicação, compromisso, foco, muito treino e o resultado chega. Natação Unisanta é ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Parabéns, Matheus Santana. Parabéns, Nicolas Santos. Parabéns, Luiz Rogério Arapiraca. É a Natação Unisanta, o orgulho de todos nós. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 23 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel Sérgio Delbel, e o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor do semanário BOC News e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta. Eu gostaria de começar essa entrevista, essa conversa, secretário, primeiro agradecendo a sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez, e para debater a questão do centro histórico sob o prisma da segurança. Há muita queixa, há muita reclamação, secretário, somente de comerciantes, de frequentadores do centro, contra as condições de segurança, especialmente à noite, ou seja, até comprometendo um pouco o processo de revitalização do centro histórico que vem sendo retomado. Como é que o senhor vê essa questão e de que maneira pode melhorar a questão da segurança no Centro Histórico de Santos? Bom dia e obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom dia Chalub, bom dia, Cris, e agradeço pelo convite, estava com saudades do programa. Obrigado. Realmente, esse assunto é um assunto palpitante que está na pauta da Secretaria. Nesta semana ainda nós tivemos uma reunião com vários secretários e o prefeito municipal, Paulo Alexandre, justamente para tratar da segurança e de outros aspectos também do Centro Histórico da nossa cidade, sim, que é um centro atraente, tem uma arquitetura belíssima, que tem uma atração natural, né? Ficou provado através desse evento que a Secretaria de Turismo promoveu, o Santos Café, que atraiu milhares de pessoas, então ele tem um potencial muito grande de receber visitas, turistas e assim por diante. A segurança naquele local, ela passa evidentemente pela ação de polícia, pela ação de guarda municipal, mas também por uma ação de revitalização física daquele espaço. Eu costumo dizer, é um exemplo que talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade de aceitar esse argumento, mas para quem mora aqui em Santos, se eu convidá-lo para ir agora na Praça Mauá, ou agora na hora do almoço na Praça Mauá, para a gente comer um pastel ou almoçarmos no Centro Histórico de Santos, dificilmente alguém vai ter a preocupação de ser assaltado. Se eu fizer esse mesmo convite para um sábado à noite ou até num domingo à tarde, as pessoas vão pensar na segurança, ao contrário do que seria hoje. Isso passa por aonde? Pela parte viva da cidade. Hoje em dia existem estudos na área de segurança pública, em vários países adiantados, que passam pelos espaços urbanos seguros. O que é isso? É a segurança pública vista sob o ponto de vista da arquitetura e da ocupação do solo. Na medida em que você dá um sentido para aquele espaço público e que há vida naquele espaço, automaticamente a segurança, o nível de segurança se eleva. É muito fácil eu perguntar para as pessoas quantos roubos existem por semana, por mês, no entorno da Praça Mauá. O número tende a 0. Mas a sensação, a expectativa das pessoas em relação à sua segurança é muito elevada quando não há movimentação de pessoas e de comércio naquele espaço. Então tem que haver uma sinergia no Centro Velho entre o funcionamento correto do comércio, dentro de determinadas regras, e evidentemente com ações complementares de polícia. Isso passa também por uma melhoria das condições de calçada, de iluminação, de sinalização, de estacionamento, e é isso que a Prefeitura tem feito. Nós temos já planificado uma série de ações que deverão ser colocadas em breve, sair do papel e ir efetivamente para a prática, que com certeza vão culminar na melhoria. A Prefeitura ela investiu, nós temos hoje mais de 50 câmeras de monitoramento instaladas no Centro Velho e Centro Expandido.
Então, a parte da prefeitura está sendo feita. A Guarda Municipal também, recentemente, começou ações de ocupação do espaço público, em especial na área central, visando também atender essa demanda dos comerciantes e pessoas que trabalham na área central. Gostaria de ouvir agora o jornalista Humberto Chalub. Bom dia, Chalub. Obrigado pela presença. Bom dia, secretário. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Secretário, essa questão de ocupação, o senhor frisou muito bem, eu também concordo, acho que o centro não teve ainda aquele approach, né, Sim. comercial, empresarial que deveria ter tido. Porém, à noite, quem frequenta o centro ou quem esteve lá, viu nascer algumas casas noturnas, quer dizer, o perfil de público também que se atraiu para lá foi um perfil mais jovem, nós temos algumas discotecas e tal, e existe muita queixa naquela região. Inclusive ali os taxistas que ficam perto da rodoviária, eles se queixam muito porque à noite, na madrugada, que vem públicos de outras cidades, vem jovens de outras cidades, e diz que fica um verdadeiro caos ali, porque os jovens eles saem daquelas boates e ficam no entorno, e ficam, né, depredando bens públicos, e eles intimam taxistas, às vezes, para poder levá-los para outras cidades, que são distantes, os taxistas às vezes se negam aí, então criou uma certa zona de conflito ali, e de certa forma fica difícil para alguém, por exemplo, que quer levar sua família para o centro, dentro desse contexto, de também se sentir na garantia de que ele pode levar a família. O senhor bem colocou agora que ninguém quer ir de noite para lá. Isso também não gera um pouco, por exemplo, não seria o caso de insistir um pouco na permanência de policiais no local, por exemplo, durante um tempo mais prolongado, que a pessoa pudesse realmente se sentir segura. Nós tivemos essa semana uma viatura daqui da emissora, né, assaltada, em plena luz do dia, de tarde, no Valongo, quer dizer, ao lado da Guarda Municipal, né, da sede da Guarda Municipal. Então a gente nota também que existem as duas coisas. Agora, não há o caso também de se intensificar um pouco esse trabalho, que a gente possa ter uma presença mais efetiva durante um período mais longo? Eu queria só agregar rapidamente, Coronel, o seguinte, havia, se não me engano, uma companhia da Polícia Militar ali na Praça dos Andradas. Essa companhia não existe mais? Não, essa companhia ela mudou para um espaço muito mais confortável, que abriga mais equipamentos e tudo mais, próximo ao cemitério do Paquetá. Né? Foi uma intervenção da Prefeitura e é um espaço muito maior. E naquele espaço que você acabou de citar, é uma coordenadoria da Guarda Municipal e não no Valongo. Né? Apesar de ser próximo, ela situa fisicamente na praça. Mas respondendo objetivamente a pergunta do Chalub, é o seguinte, nessa reunião que eu acabei de citar, que nós tivemos com o prefeito essa semana, ficou decidido, a Polícia Militar já concordou, que nós vamos estender o horário de permanência tanto dos policiais, isso é decisão do comando da Polícia Militar, quanto da Guarda Municipal e também da fiscalização da Prefeitura em relação a ambulantes. A maior queixa que a gente recebe na Secretaria, na Prefeitura, por parte dos comerciantes, é a concorrência desleal dos ambulantes e também a ação dos ambulantes acaba culminando num elevado número de pessoas alcoolizadas na região e, portanto, criando problema. Por outro lado, também, eu sou partidário que parte dos comerciantes também tem que participar desse processo no sentido de serem mais seletivos com a sua programação. Por quê? E isso não se trata aqui de nenhum tipo de preconceito a estilo de música A, B ou C. Mas se nós pegarmos o histórico aí do centro, que quando nós tínhamos o happy hour no começo, a gente via que realmente eram pessoas que trabalhavam no escritório, que às sextas-feiras iam para o barzinho, tomar um chopp, uma cerveja e tal, e depois iam para casa. Alguns poucos comerciantes, eles insistem em trabalhar até 6, 7 da manhã e com atrações um pouco duvidosas, que atraem um tipo de público, já por definição, um pouco mais violentos. E é isso que também a gente tem que trabalhar. A gente também tem que pegar a mão do centro, né, da cidade, pegar a mão no sentido de equacionarmos essa convivência. Nós temos uma coisa que é tradicional na cidade, histórica na cidade, que é a zona de prostituição. Isso aí também ninguém pode fechar os olhos para essa questão. Inclusive o prefeito andou fechando algumas casas, alguma coisa assim, mas é uma realidade que está na cidade, é histórica. Eu acho que
Em outras épocas existia uma zona de prostituição até mais organizada, com os boates até luxuosas. Né? Era até um ponto turístico. E até no mundo todo isso existe, né? Quer dizer, é uma condição. Mas isso, de certa forma, também afasta o público do centro. Né? Que a gente tem ali, por exemplo, na região da Amador Bueno, naquele trecho ali da Brás Cubas, realmente uma região degradada, né? Quer dizer, é uma prostituição, vamos chamar assim, de baixo nível, vamos dizer assim, né? Aí nenhum sentido discriminatório. Claro. Mas é uma realidade que quem vai no centro, até de dia encontra, né? Como é que a polícia trata essa questão e como é que isso poderia, de certa forma, ser resolvido para que evitar que famílias que quisessem frequentar o centro, que não quisessem, por exemplo, ter contato com esse tipo de trabalho, né? Pudesse ser um estímulo para as famílias voltarem ao centro? Olha, a Prefeitura ela tem feito semanalmente ações de força-tarefa. Nesse sentido, inclusive, uma recente pesquisa com a população, a gente comprovou a aprovação da maior parte das pessoas em relação a esse tipo de ação. É uma ação que congrega órgãos de fiscalização da Prefeitura Municipal, Guarda Municipal, com um apoio inestimável da Polícia Militar e Polícia Civil. E essas ações têm sido feitas periodicamente nesses locais que você acabou de citar. Não para a gente combater a prostituição, mas para combatermos ambientes deteriorados, que normalmente são coincidentes, né, com a prostituição. Então, a gente foi em alguns locais que felizmente foram fechados, foram lacrados, em que as pessoas, essas moças, elas conviviam com rato, com baratas, com todo tipo aí de falta de higiene no local. Então, é uma forma indireta de nós auxiliarmos nisso que você falou, essa deteriorização. Quando você fecha esse ambiente, quando você intima o proprietário, quando você multa o proprietário, faz parte da luta para acabarmos com isso também, né? Então, eu reconheço que é um processo muito difícil, é um jogo de paciência, mas que está sendo feito e está sendo exitoso, né? Nós temos tabulado lá vários hotéis, entre aspas, que foram fechados e outras casas que também exploram essas meninas no centro da cidade. E combater também a exploração de menores, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acontece. E também, eventualmente, tráfico de entorpecente e uso também, coisa que foi constatada em alguns desses locais. Agora, secretário, o senhor fez referência numa intervenção anterior ao Festival Santos Café, que de fato foi um sucesso. 4 dias de tranquilidade absoluta no centro, as famílias frequentaram o centro, voltaram a frequentar o centro. Mas, observando a programação, e o secretário Luiz Dias Guimarães até explicou isso bem aqui no programa, dias antes do início, todos os shows começavam, os últimos, por volta de 19 horas, 18 horas, quer dizer, no máximo 21 horas estava tudo encerrado. Quer dizer, esse tipo de medida, de que maneira se poderia pensar em algo semelhante? Não, evidentemente, não um festival que não poderia levar o ano inteiro, óbvio. Mas eu digo, uma programação, e o secretário Luiz Guimarães está pensando na retomada do happy hour com essa característica, com esse perfil. Isso tem muito a ver com também a relação com os proprietários dos estabelecimentos. É isso que eu acabei de falar. Nós já fizemos, inclusive, reuniões com os proprietários de estabelecimentos do Centro Velho, nesse sentido, de criarmos um novo perfil de atrações. A Prefeitura se dispõe a colocar músicos nas ruas do Centro Velho, né? Desde que haja regramento para todos. O poder público, leia-se Secretaria Municipal de Segurança e outros órgãos da Prefeitura, apoiados pela Polícia Militar, Polícia Civil, entram com a sua parte de fiscalização, de regramento do território. E, por outro lado, os comerciantes se comprometem, devem se comprometer com os horários de funcionamento, com o tipo de atração, não vender a cerveja com garrafa, que isso pode se transformar e se transforma em arma na mão das pessoas, que nem todos os frequentadores permanecem na sua mesinha, eles saem andando com a garrafa na mão. Então, são esses pequenos detalhes comportamentais que fogem muitas vezes do alcance do poder público que a gente está tratando. Então, o município ele não está inerte em relação a esses problemas. Nós temos tabulado quais são as situações e já discutimos com os proprietários quais seriam as possíveis soluções.
preciso de vontade política, né, Chalubi? Porque, por exemplo, o Festival do Santos Café deu certo. Quer dizer, isso prova que é possível. Prova que é possível dar certo uma situação como essa. Mas, infelizmente, nós temos problemas, e, sobretudo na madrugada, como o Chalubi já fez referência. Se você me permite... Isso a polícia tem que estar presente, secretário. Se você me permite, o Santos Café foi muito emblemático nisso. Porque houve uma ação coordenada, tanto do poder público quanto dos comerciantes da região, que resultaram na atração de pessoas para aquele local, e aí vai ao encontro daquilo que eu falei no início, né? Das bordas vivas, né? Quando há movimentação saudável... Não precisa de polícia. Você automaticamente eleva o nível de segurança. É aquela história, Chico, do bairro do Brás, onde eu morei, quando eu era moleque, bairro da Moca, que as famílias ficavam com a cadeira na porta de casa. Essa é a melhor segurança. Essa é a melhor segurança que existe. Chalubi. Realmente essa questão da segurança é uma questão muito difícil, porque ela foge um pouco da alçada de cada cidade. A gente tem o trânsito aqui de pessoas em vários municípios, e aí talvez seja um grande fator dificultador, que a gente nota que, na maioria desses casos, assim, a criminalidade vem dos entornos, né? A gente nota que a maioria das pessoas que vêm assaltar, claro, onde você tem um dinheiro, você tem... Claro, o que uma chance acontece maior. na temporada. Vem todo mundo para a Baixada, o bandido vem junto também, né? Como é que funciona essa integração com as polícias também das outras cidades? A gente sabe que existe a proveniência de vários marginais que vêm de outras localidades atuar aqui em Santos, porque é natural que uma cidade mais rica, né, que tem um poder econômico né, diante das outras cidades da região. Como é que é feita essa integração, comandante? Mas olha, coronel, eu gostaria que o senhor respondesse essa questão de caráter metropolitano colocada pelo Chalubi no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida pelo Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. 32º Jogos da Unisanta. A emoção do esporte chega com tudo em agosto. Esboçando as metas, projetando ótimas jogadas que se constroem um bom objetivo de jogo. Eu faço arquitetura e também vou participar dos Jogos da Unisanta. 32º Jogos da Unisanta. Realização: Universidade Santa Cecília. Promoção: Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV nesta quinta-feira, 23 de julho, e recebendo hoje, com muito prazer, o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel Sérgio Delbel, e o colega jornalista Humberto Chalubi, que deixou uma questão no bloco anterior a respeito da integração das áreas de segurança das cidades da região, essa visão metropolitana da segurança, Coronel. Então, em relação às polícias civil e militar, o município ele não tem nenhum tipo de ascendência sobre os comandos de polícia militar e polícia civil, que pertencem ao Estado. E assim, tanto a polícia militar quanto a polícia civil se reúnem praticamente todos os meses para trocarem figurinhas, trocarem informações, discutirem estatísticas criminais e soluções em termos metropolitanos. Isso existe e não é de agora. E, aliás, é importante a gente ressaltar que os números em Santos, estatísticas criminais em Santos, eles estão decrescendo mês a mês, felizmente. Isso, na minha opinião, se deve a um trabalho muito competente
da Polícia Civil e da Polícia Militar. Isso é perceptível para a gente. A gente pode ter uma sensação que as coisas estão fora do controle, mas não é verdade. Se você pegar e analisar friamente os números, a gente pode comprovar isso daí. Houve um decréscimo, mas continua elevado, né? Sim, o patamar está elevado, mas mês a mês tem caído o número de homicídios, furtos e assim por diante. Ainda há muito que se fazer, evidentemente. Em relação aos municípios, eu acho que ainda falta, sim, um diálogo maior, mas em boa hora o Estado criou há algum tempo o GAMESP, que é um gabinete de discussão para assuntos de segurança pública em âmbito metropolitano, que funciona lá na AGEM, e a gente tem reuniões mensais da Câmara Temática de Segurança. Qual que eu acho que seria o próximo passo para os municípios, né? Visto que o Estado é outra esfera? Eu acho que a gente tem um potencial muito grande com as guardas municipais que ainda pode ser explorado. Claro. Não em termos de concorrer com o trabalho de polícia, de se sobrepor ao trabalho de polícia, mas de ocupar um espaço dentro da segurança pública que vai refletir nas melhorias de condições de segurança pública. Então, eu acho que, por exemplo, nós poderíamos ter uma formação metropolitana dos guardas municipais, nós podíamos nos consorciar, as guardas podiam se consorciar para adquirir tecnologia, equipamentos, viaturas e, acima de tudo, a formação desses profissionais. Um caminho. Salud. Comandante, como é que o senhor vê essa questão da maioridade penal, com a sua experiência que o senhor teve na Polícia Militar e agora na Secretaria? Qual a sua opinião a respeito disso? O senhor concorda que realmente é necessário reduzir a idade para punição de Olha, crimes? No início da minha carreira, eu trabalhei na rota. E quando vim para Santos, continuei a trabalhar na rua durante um bom período. Então, a maior parte da minha vida profissional, eu fui um oficial de rua porque isso me atraía, porque isso me dava prazer. O bandido mais perigoso que eu peguei, ele tinha de 13 para 14 anos. De 13 para 14 anos. E a gente vê o seguinte, esse tema ele é debatido muito mais com a emoção, né, com a raiva que a gente tem das coisas que acontecem, do que a parte mais fria, mais matemática. Mas a verdade é que eu sou favorável a que não haja limite nenhum, não haja 16 anos, 14 anos, 15 anos. Eu acho que cada caso deve ser julgado como único. E isso alguns países conseguem fazer. Diversos estados americanos, nos Exatamente. Estados Unidos, então, agem dessa forma. não existir uma idade mínima, porque se nós baixarmos para 16, se um moleque de 15 para 16 anos cometer, vai ser o mesmo drama. Isso não vai diminuir índice criminal, não vai diminuir. O que vai diminuir é a impunidade, que é o que a gente quer. A gente vai dormir um pouco mais... É o fim da impunidade. É o fim da impunidade em relação a alguns jovens que cometem esse tipo de ato. O que vai diminuir a criminalidade é a educação, é a distribuição de renda, é a cultura, é a volta aos valores que ficaram meio cafona hoje em dia, a gente falar em valores, né, de cultivar família, religião, respeitar o professor, as instituições. Hoje em dia parece que é um assunto que já ficou para trás, mas não. Eu acho que enquanto a gente quiser resolver problema de segurança pública só com cadeia, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Existem experiências no mundo inteiro em relação a estabelecimentos prisionais, eles estão chegando à conclusão que para grande parte dos casos não resolve. Se você pegar, eu não quero citar Santos ou cidade A, B ou C, qualquer das cidades aí do Brasil, do tamanho da nossa, né? Se você pegar um desses moleques que cometem essas barbaridades, esses estupros coletivos, esses assassinatos e tudo mais, e fizer uma história dele, fizer um levantamento da história de vida desse moleque, você vai ver que a prisão, se ele for para a prisão não é muito diferente de onde ele vive. A única coisa é o cerceamento do ir e vir. Porque as condições de insalubridade, de falta de educação, de cultura, aquele ambiente terrível, de violência, é a mesma. Então ele quase que não sente a diferença.
Está mais do que provado que para você reduzir índice criminal, você tem que levar o quê? Cidadania e polícia e leis mais ágeis, mais sólidas, que possam ser cumpridas. Senão você não chega a lugar nenhum. Medellín, na Colômbia, era um caso na década de 80, 90, em que mortes por 100 mil habitantes lá era uma coisa assim absurda. No mundo não existia local mais violento em termos de homicídio do que Medellín, que é caracterizado pela cidade aqui embaixo e a montanha, né, onde abrigava o tráfico, o cartel do tráfico. Então era uma área em que o Estado não chegava, o Estado nessa montanha eram os traficantes, eles davam a cesta básica, assistência médica, pagavam o salário da molecada para ser aviãozinho do tráfico, uma história que a gente conhece muito bem. A polícia tentava subir, mas eles enxergavam antes, repeliam, corrupção de todos os lados. Aí teve um governante que falou, olha, população, vai morrer muita gente, mas nós vamos subir o morro e vamos resolver a parada. E eles fizeram isso. Então houveram centenas de mortes, foi na época inclusive que o Pablo Escobar foi morto pelas forças policiais, apoiado pelos Estados Unidos, só que não se limitaram a ocupar o espaço com polícia. Eles fizeram o teleférico, ou seja, você está ligando a cidade ao morro, você está levando cidadania. Em cada estação de teleférico, eles fizeram um centro cultural, centro esportivo, reconstruíram escolas, instalaram postos de saúde. Hoje você não ouve falar de Medellín em termos de violência urbana como era antigamente. Então é uma ação inicial de ocupação, mas que você tem que ocupar levando cidadania. Senão não vai adiantar nada. A polícia sempre vai ser um corpo estranho naquela comunidade. Em resumo, a presença do Estado. A presença do Estado. Essa sua consideração, coronel, me remete a uma declaração do ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, que foi diretamente um dos principais responsáveis por essa ação na Colômbia. Álvaro Uribe, numa reunião com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, no Brasil, e ele disse uma frase que ele temia muito, disse ao presidente Fernando Henrique na ocasião, temia muito que o Brasil se transformasse numa imensa e incontrolável Colômbia. Por força da ausência de fiscalização nas fronteiras para o combate ao contrabando de armas e contrabando de tráfico de... O que acontece talvez até seja hoje, isso que esteja faltando nesse projeto das UPPs no Rio de Janeiro. Sim. Quer dizer, colocaram a polícia lá, o Exército participou, mas só ficou a polícia. Quer dizer, todas as outras ações, né, que precisaram ser feitas, né, que é a questão do saneamento e tudo mais, né, os equipamentos de cultura, equipamentos de esporte, quer dizer, pouco foi feito nesse sentido, né, e a gente está vendo ressurgir outra vez essa questão das quadrilhas, né? Esse é um caso emblemático dessa situação que a gente acabou de discutir aqui. Se você colocar só polícia, assim, o Estado brasileiro, o histórico da nossa sociedade, é assim, gostar de polícia de ocupação. A gente se sente seguro e acha que a polícia está funcionando. Se você abre a janela, vê uma viatura, se você vai na padaria, vê outra viatura e assim por diante. Ou seja, a polícia ocupando os espaços. Isso não pode, a gente não pode entrar nessa. Ocupação de espaço tem que ser por um lapso temporal pequeno, porque senão não dá certo. É a panela de pressão, a polícia fica lá apertando a válvula. Quando não aguenta mais, porque vai chegar um ponto que não aguenta mais... Agora, coronel, qual a sua posição? O senhor citou várias questões aí, e todas elas, invariavelmente, se referem à questão do tráfico de drogas, Sem isso dúvida. é no mundo todo. E alguns países estão adotando a regulamentação de algum tipo de droga, que é o caso agora mais recente do Uruguai, que ficou mais emblemático, Portugal já adotou, e algumas experiências estão sendo feitas. Qual a sua opinião a respeito disso? A gente vê que aqui em Santos, é natural quem caminha na praia, quem caminha em alguns lugares, vê a presença de jovens aí consumindo drogas, aí consumindo maconha principalmente, né? Qual é a sua posição em relação a essa questão? O senhor acha que, por exemplo, no caso de uma regulamentação, seria uma forma de, por exemplo, evitar a marginalização de todo esse processo? Olha, eu confesso que eu oscilo muito em relação a isso. Tem horas que eu tenho uma convicção de 100% para um lado, mas no dia seguinte eu já não penso da mesma forma. A verdade é que a gente sabe que quem frequenta as praias de Santos é importunado por essa molecada que fica consumindo entorpecente.
E acham que a polícia, que a Guarda Municipal não faz nada. Faz sim. Diariamente são presos dezenas desses jovens. Só que assim, antigamente, falando português bem claro, se a gente pegasse uma pessoa fumando maconha, essa pessoa era presa e ficava presa na cadeia por algum tempo. Era processada e tudo mais. A lei mudou. Continua a ser crime consumir entorpecente. Só que a pena para esse crime não é a cadeia. É uma bronca do delegado, é uma prestação longínqua de serviço à comunidade, é o pagamento de uma cesta básica e assim por diante. A sociedade mudou e a ótica do legislador também mudou em relação às drogas. Hoje em dia, não sei se é certo ou se é errado, a pessoa que consome entorpecente, ela é vista pela lei como um dependente químico, como um doente. E como tal, diz a lei, o Estado deve encaminhá-lo para tratamento. Agora eu pergunto, você conhece algum lugar confiável que possa abrigar todos os noias que a gente tem por aí? E as drogas cada vez mais viciantes e pesadas, né? O caso do crack é um flagelo, Então, na prática, você liga para a polícia ou para a Guarda Municipal, eles vão lá, pegam essa pessoa, levam para a delegacia. É feito um termo circunstanciado e a pessoa, por direito, pelo que manda a lei, sai e volta a consumir. A gente não pode imaginar que uma pessoa que é dependente de uma droga, só porque foi feito um BO contra ela, ela vai se curar. Agora, comandante, tem um pouco também daquela coisa, existe que até toda vez que se cita isso, se cita a questão do exemplo do jogo do bicho. Sim. Historicamente, sempre foi proibido e... É quase que cultural na nossa sociedade. Né? Mas tem um outro lado também que incorre que não é só o traficante que ganha dinheiro com isso, né? Existe toda uma cadeia de corrupção. Sem dúvida. Que envolve hoje vários setores, setores importantes. Sem dúvida. Então, isso também, essa negativa, ou essa falta de aprofundamento dessa discussão, o senhor colocou várias questões, né? Por exemplo, hoje corre até um risco de repente, um adolescente ser flagrado aí fumando sua maconha na praia, é levado, se fosse os outros tempos, seria levado para um presídio, ficaria preso, e lá ele acaba adquirindo know-how. Um upgrade no crime. Exatamente. Então, não seria a forma também de se aprofundar essa discussão realmente, quer dizer, se liberar um pouco de alguns preconceitos que se tem disso? Eu acho que isso é premente na nossa sociedade. Grande parte dos crimes, o furto de uma bolsa, o furto de um celular ou de um assalto a banco, pode ter certeza absoluta que na maior parte, numericamente, desses crimes, o que está por trás é a droga. Ou consome-se drogas para cometer esses crimes, né? Ou comete-se esses crimes para comprar droga para ter um lucro maior. Porque a venda da droga é um lucro absurdo para essas pessoas e alimenta uma cadeia muito grande. Então você passa, por exemplo, se você vai em áreas deterioradas, né? Não só da nossa cidade, isso é uma realidade no mundo, que se pagam moleques para ficar de olheiro. Avisa quando pega um HT, um comunicador, quando a polícia passar por lá, você avisa a gente. Ou, se eu vierem comprar aqui, você vai lá no mato, pega a droga e vende no varejo. Porque o traficante ele não é visto e não é preso. É aquela molecadinha que vai ser vista e presa pela polícia. Esses moleques, muitas vezes, são incentivados pelos pais a trabalharem. Por quê? Porque esse salário é maior do que a mãe ganha, muitas vezes, como uma faxineira, como uma cozinheira, enfim. Porque a figura, normalmente essas famílias não são estruturadas, a figura paterna não existe e assim vai. Nós temos um programa na Secretaria que começou há 6 meses na rede municipal, né, que chama Programa de Educação Cidadã, que discute com a molecada sobre drogas, violência e tal. Na avaliação, no fechamento do semestre letivo, olha que interessante, a molecada, uma das queixas foi assim, que tinham poucos guardas municipais homens trabalhando nesse projeto. A maioria eram guardas femininas. A figura paterna. É a figura paterna que falta muitas vezes nessas famílias, né? Então o problema
ele é muito grande. E me parece que assim, ele é sazonal. Quando a gente tem um crime que causa assim, espanto para toda a sociedade, aí começa uma mobilização para se discutir. Passou aquele efeito, se esquece. Ninguém se aprofunda no assunto. Existem experiências no mundo inteiro, eu mesmo pude verificar uma experiência na Holanda, em que eles reservavam praças públicas, tinha a presença da polícia, tinha a presença lá de ambulância e tudo mais, e o poder público distribuía as seringas, a borrachinha e a própria droga, né? Então era uma coisa deprimente de você ver aquilo lá, pessoal zumbi dentro das praças como atração turística. Já há muito tempo a Holanda desistiu desse tipo de projeto. A Suíça, a mesma coisa. Mas a Holanda mantém ainda algum... mas já está... caso da maconha, sim, mantém, algumas né? drogas são comercializadas nos cafés, mas já estão também revendo a legislação. Hoje em dia, um estrangeiro ele vai encontrar mais dificuldade de adquirir maconha nos cafés de Amsterdã, por exemplo, por força de legislação. Por quê? Porque isso estava atraindo os viciados, principalmente a juventude, para aquela cidade que estavam ficando jogados na cidade, né? Secretário, peço sua licença, Chalub, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida para mais foto. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque. Há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Pra viver feliz, a gente precisa sorrir. Sorrir, sorria de novo no Centro Odontológico do Povo. É o COP, clareamento, cirurgia, implante, ortodontia. O COP faz de tudo pra que você sorria. É o COP, Centro Odontológico do Povo. Em Santos, João Pessoa 192, Vicente de Carvalho, Tiago Ferreira 848, Cubatão 9 de abril 2419 e Praia Grande, Vicente de Carvalho 594 e Rua Jaú 955. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque. Agora o último bloco, passa muito rápido. Estamos recebendo o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel Sérgio Delbel, e o colega jornalista Humberto Chalub. E o debate no bloco anterior girou em torno dessa questão do tráfico de drogas, esse verdadeiro flagelo que atinge a todos indistintamente. E nesse sentido, secretário, eu gostaria de colocar o seguinte. Há uma tese que defende que as Forças Armadas passem a fiscalizar com mais eficácia, enfim, com mais presença, as fronteiras do país. As fronteiras terrestres, as fronteiras aéreas, inclusive marítimas, porque a Polícia Federal não tem efetivo suficiente para conter isso e principalmente para combater o contrabando de armas e também o tráfico de drogas que acabam chegando exatamente pelas fronteiras. Como é que o senhor vê, o senhor como especialista, como é que o senhor vê isso? As Forças Armadas deveriam atuar nessa atividade de fiscalização? Olha, eu acho que sim, deveriam colaborar. Na medida que você aumenta a fiscalização nas áreas fronteiriças do Brasil, evidentemente que você dificulta a entrada e saída de coisas ilícitas. Mas também a gente tem que imaginar o tamanho do mapa do Brasil, né? E o que tem de fronteira. E temos países vizinhos que são tidos como os maiores produtores de cocaína, por exemplo, do mundo, né? Eu não sei também até que ponto as Forças Armadas estariam preparadas numericamente e tecnologicamente para guarnecer todas as fronteiras em relação a isso. Porque nós temos que ver espaço aéreo, temos que ver
áreas lacustres e assim por diante. Ajuda. Mas nós estávamos falando aqui no intervalo, se a gente somar Exército, Marinha Aeronáutica, Polícias Militares, Polícia Federal, Polícia Civil, Guardas Municipais, CIA, FBI, NASA, nada disso vai eliminar o tráfico e o uso do entorpecente. Eu costumava dizer, quando eu usava a farda, é o seguinte: quando chovia forte, esse era o melhor batalhão de choque que tinha em jogos de futebol, que acalmava as torcidas e muitas vezes desestimulava a presença. Então, chegou o batalhão de choque, era a chuva. No caso das drogas, o melhor policiamento é a família. Não no sentido policial, evidentemente, mas de prevenção. Existem isso, de orientação, de falar abertamente sobre o assunto, de orar e vigiar, né? Existem estudos e mais estudos dizendo o seguinte: o jovem que começa a consumir entorpecente, ele primeiro vai consumir bebida alcoólica. O passo seguinte é a droga. Dificilmente ele não consome o álcool e já vai para a droga diretamente. E aí entra um outro problema, porque dentro das nossas casas, no almoço de domingo, o pai está tomando cerveja e o filhinho ainda está na cadeirinha dele de bebê ao lado. Não quero aqui fazer juízo de valores de nada, porque isso, desde que o mundo é assim, né? Os monges já faziam cerveja também, já fazem até hoje. Cerveja, né? Os trapistas, e o vinho, né? E o vinho é a mesma coisa. Então, a nossa sociedade ela é permeada por isso. A gente é bombardeado. A gente vai numa festa junina que tem quentão, que tem vinho quente. E a gente toma ao lado do filho menor. Então, muitas vezes funciona como mensagem subliminar que isso pode. Isso é um ato inocente, é um ato de prazer. Mas por trás disso está uma coisa muito mais poderosa, que é o passo seguinte, é a droga. Tem pais que oferecem a bebida alcoólica para o filho. Hoje a juventude, e já é cultural também, assim, o grande lance do fim de semana é o tal do esquenta, né? É o tal do esquenta. Você já vai bêbado para a balada, e não estou generalizando, pelo amor de Deus, mas você já vai esquentado para a balada, de onde você sai desnorteado. Então, esse é um problema que a gente não pode deixar na mão do Estado para resolver sozinho. Claro. Né? O Estado, evidentemente, tem que ter política que culmina em ações, mas sem a parceria com a família, a gente não chega a lugar nenhum. É uma dificuldade, é um problema muito complexo. Né? É muito complexo. Muito difícil de ser resolvido, até porque envolve, que nem o comandante falou, algumas outras ações, né? E o que a gente percebe é que existe uma faixa etária que está sendo, que evidencia mais esse problema, realmente essa questão da juventude, né? Que entra aí dos 15 aí, aos 20 e poucos anos, e a gente percebe também que isso é fruto da falta de ocupação. Também acho. Quer dizer, nós não temos um sistema educacional que absorva esse contingente de jovens, que mantenha ele ligado dentro e que dê uma perspectiva também. Sem dúvida. Porque nós tínhamos uma ideia de que, né, quando vai estudar para ser alguém na vida. Hoje a pessoa já não tem mais essa perspectiva porque faltam postos de trabalho, né, existe o acesso está dificultado para pessoas de baixa renda. Verdade. Então, essa falta de perspectiva acho que também incorre no aprofundamento, porque na medida que ele vê, poxa, que nem o senhor mesmo citou aqui, poxa, minha mãe trabalha o dia inteiro, ganha um salário mínimo. E eu vou ali na esquina e ele me dá uma coisa para me levar. Então, é difícil realmente, e acho que isso engloba várias questões. Mas, comandante, outro problema que acho que a cidade, de certa forma, vivencia nessa questão aí da segurança, é essa questão ligada aí aos guardadores de carro, que invariavelmente existe uma ação, eles somem. Voltamos à rotina do dia a dia. E aí volta e aparece, né? Como é que a polícia municipal pode ajudar nisso? Porque a gente sabe que, por exemplo, alguns eventos, como foi o caso do próprio Semana do Café lá no centro, houve uma participação da polícia, mas em alguns outros, que quando se sabe que vai ter, invariavelmente a pessoa chega para estacionar seu carro, é abordada. De teatro no Coliseu, no Teatro Municipal. Como é que pode se resolver essa questão? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ter um programa inteiro para discutir com quem nos assiste e com vocês. Isso a gente enfrenta desde o tempo que eu estava ainda na Polícia Militar.
é um problema de fácil constatação, a gente vê isso toda hora, todo dia, em todo local, em toda cidade, mas de difícil solução. Verdade. Nós temos um estudo, teve um oficial que fez a sua pós-graduação e ele, por solicitação nossa, o tema que ele escolheu foi o problema do guardador de carro, né? Então, a primeira coisa, em 1975, o Geisel fez uma lei instituindo o guardador e lavador de carro de rua. Mas isso foi em 75. Essa lei está em vigor até hoje. Curioso isso. Quando você para o seu carro, normalmente você está indo ao cinema, está indo comer uma pizza, está indo ao teatro, nessas situações, né? A um casamento. E você é abordado por um guardador de carro, normalmente, ele te pede dinheiro para verificar, para tomar conta do seu carro. É o dono da rua. É o dono da rua. E já indica a vaga e tudo mais, tal. Ele, naquele momento, em tese, não está cometendo crime nenhum, por mais que você ache que ele está. Sim. Ele não está te ameaçando, ele está pedindo dinheiro da mesma forma que um mendigo inocente te pede dinheiro. É a mesma coisa. Se ele chegar a insinuar alguma coisa, que vai depredar teu carro, alguma coisa assim, mas mesmo assim, ele ainda está no campo da cogitação. Ele não está executando nenhum tipo de ato criminoso. Mas a intimidação? A intimidação, ela é pouco subjetiva em relação à lei. Sim. Vamos dizer que a polícia chegou lá, você telefonou para a polícia e prendeu o camarada. Sabe o que tem que fazer? Você não vai ao casamento, você não vai na pizzaria, vai para o distrito policial para registrar a ocorrência, porque você é a vítima desse crime, em tese. É mais fácil dar R$5 e resolve o problema. Então, é assim, mas eu só gostaria de me estender um pouquinho. É que nós estamos já no limite, Coronel. Vou convidar para o senhor voltar e falar mais sobre isso. Esse assunto é longo e polêmico. Existe a possibilidade, algumas cidades cooperativaram essas pessoas mediante pesquisa de antecedentes criminais e tarará, no sentido de vender talão da Zona Azul, enfim, se tornaram guardadores profissionais e não chatos. É uma boa. Um exemplo disso é Campos do Jordão. A gente volta outro dia para discutir sobre isso. Obrigado, Coronel. Chegamos ao final, estamos no limite do programa. O tema é extensíssimo, mas chegamos ao final. Muito obrigado, Coronel Sérgio Delbel, secretário de Segurança do município. Eu que agradeço. Bom dia. Obrigado, Chalub, mais uma vez pela presença. Obrigado a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Obrigado e até lá.